Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para a aula das obras literárias. Aqui eu trouxe para vocês um dos livros obrigatórios da nossa FUVEST. Bora lá? Antes de começarmos, farei alguns pontos aqui na minha lousa que é de extrema importância vocês ficarem atentos ao autor. Nós vamos aí analisar o livro Quincas Borba. Então temos aqui um pequeno resumo nessa aula e uma análise deste livro. Então essa aula ela é voltada para o resumo e para os principais pontos de análise, as quais aí, essas questões vocês precisam saber para o vestibular da FUVEST. Bom, como eu mencionei, precisamos saber de algumas questões aí sobre que período literário se encontra esta obra, quem é o escritor. Então vamos lá. Eu estou falando da escola literária, o realismo. Mais precisamente, o realismo no Brasil. Bom, isso se deve aí, para poder se situar no tempo aí, final do século XIX, certo? Qual era o foco do realismo no Brasil? Negação ao romantismo, a escola literária anterior. Bom, quais as principais características deste período literário? Eu tenho aí uma linguagem mais objetiva. Eu tenho uma questão, a realidade sendo exposta de maneira não idealizada, porque devemos lembrar que os românticos idealizavam demais a realidade. Então, uma realidade não idealizada. Eu trabalho com temáticas tais como adultério. Podemos lembrar de Dom Casmurro, Machado de Assis. Adultério, ambições. E daí por diante. Então, é de extrema importância lembrarmos destes pontos. Eu estou falando de Quincas Borba, um livro de Machado de Assis, certo? O qual se passa no final do século XIX, esse período literário, que o principal foco, a principal característica, uma negação ao romantismo, à escola literária, o romantismo. As suas breves aí principais características são, uma linguagem mais objetiva, realidade não idealizada, as temáticas são muito presentes, Ele vai fazer uma crítica da sociedade perante as temáticas de adultério, ambições e daí por diante, certo? Bom, vamos ver um pouquinho sobre o livro. O começo de Quincas Borba aí se dá com o próprio Quincas, ou seja, com o próprio protagonista, Que para quem leu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai perceber que é um personagem, o Quincas, ele aparece no livro Memórias Póstumas aí, tá? Então, esse nosso livro, estamos aí fazendo a análise, literária de Quincas Borba, obra obrigatória aí da FUVEST, e nós temos esse paralelo, esses dois livros de Machado de Assis aí conversando, porque Quincas aparece, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aproveitando aí, essa deixa, não se esqueçam que o marco do realismo no Brasil, ou seja, o início do realismo no Brasil, é com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Bom, nessa cena, nós somos apresentados também a Rubião.
né? Que vai ser o protagonista aí, o grande protagonista de nossa história. Temos Quinca, né? Mas o grande protagonista mesmo aí é o Rubião. Aqui, Quincas, que é um homem de posses, ele vai conversar com um amigo sobre o fim de sua vida e confia a ele toda a sua fortuna e o seu precioso bem, que é o cãozinho, que também se chama Quincas Borba. Após a morte do seu benfeitor, Rubião, que era um professor simples, veio de origem simples, né, de Minas Gerais, ele parte para o Rio de Janeiro. E aí ele deseja desfrutar da sua fortuna, né, na cidade mais importante do Brasil, àquela época. Então vamos lá. Ainda falando no nosso resuminho, todo esse processo, no entanto, não será simples. Logo na viagem de trem até a capital do Império Brasileiro, naquela época, ele vai conhecer duas figuras, Sofia e Cristiano. Os dois logo percebem a inocência de Rubião e decidem se aproveitar disso. Então vejam, a questão que eu coloquei ali na lousa, né, as temáticas que são abordadas na Escola Literário Realismo, nós vamos conseguir identificar, né, essas temáticas, essas características aqui no livro, certo? Bom, aqui eu montei tipo uma espécie aí, né, de mapa mental para vocês, que nós vamos ver o seguinte, né? Quais os assuntos abordados na história, quais os assuntos nesse enredo? Então, nós vamos ter o adultério, certo? A temática da traição, sempre presente nas obras de Machado de Assis, né? Ela é insinuada no interesse que a personagem Sofia se manifesta pelos homens, que a coragem aí que ela tem, né, de cortejar aí o Rubião e o Carlos Maria. Não chega a perpetrar-se aí, né? Contudo, talvez, porque a moça encontra no marido seu melhor parceiro, né? E está, assim, a temática central na obra. Então, ela se alinha ao marido, né? Faz um combinado de poder ali fazer os seus encantamentos para que Rubião se encante por ela, né? Tudo numa questão de ambição financeira, mas não com o interesse de largar o marido para ficar de verdade ali numa relação verdadeira com o Rubião, certo? Temos uma loucura quijotesca, né? É preciso ficar atento na obra, né? Notar que em Quincas Borba, assim como Dom Quixote, né? A gente tem um paralelo que você percebe nessas duas obras, né? Em Quincas Borba, algo muito próximo do que aconteceu em Dom Quixote. Então, fiquem atentos nessa dica, que a FUVEST, ela gosta de fazer esses paralelos, tá? Essas intertextualidades aí, o texto conversando um com o outro, tá? Então, nós vamos ver essa questão da lucidez, né? A loucura, ocupando um lugar central aí na obra, tá? Bastaria isso para causar a impressão de que Quincas Borba, dentro, né, da produção machadiana, vai revelar as raízes aí, né, de Cervantes aí, do Dom Quixote. E isso vai se consolidando, né, na maneira que a gente vai vendo aí no romance e consegue observar o processo de enlouquecimento dos seus protagonistas, né? Se revelando aí muito próximo com a questão, né, do Dom Quixote. Temos o jogo de interesses sociais, né? Rubião acaba por confiar ao Palha o total controle e administração da sua fortuna. Assim como outros contatos, né, que irão travar aí, vai expor, né, Rubião às manobras do oportunismo, né, desse casal oportunista que vai se aproximar dele aí como se fossem aves de rapina, né, dispostos a tomar proveito de si. Então a gente vê esse jogo de interesse muito presente,
né, em todas as ações dos personagens, independente de sua posição social ou econômica, certo? Bom, aqui é importante nós vermos alguns personagens, né, para poder entender as características aí encontradas na obra. A gente classifica de personagens primárias, né, essas personagens protagonistas e antagonistas, ok? O próprio Quincas Borba, né, o filósofo, o Quincas Borba humano, né? Então a gente tem esse personagem como, né, rico, mas ficou rico por causa de uma herança, como podemos ver anteriormente. Ele acaba morrendo muito louco, tentando afirmar sua filosofia, que nós vamos entrar nesse assunto, a filosofia de Humanitas, né? Deixa tudo para Rubião, inclusive seu cão, de mesmo nome, que se chama também Quincas Borba. Temos como personagem o próprio cão, né? Que recebe o nome do dono e funciona como um alerta, será? Né? Então fica aí essa questão para observarmos. Temos o próprio Rubião, um professor, né? Ingênuo, que herdou a fortuna de Quincas Borba, o filósofo, né? Vai se apaixonar perdidamente por Sofia, né? E é levado à ruína por ela e pelo Cristiano, o Palha, tá? E morre louco. Então a gente tem é uma tragédia, né? O Palha, que é o Cristiano Palha, né? Extremamente trapaceiro, se aproveita da ingenuidade das pessoas, então vai se aproveitar da ingenuidade de Rubião e se apropria da fortuna que foi herdada, né? Sofia, casada com Cristiano Palha, é uma jovem de 28 anos e extremamente sedutora. Ela auxilia em sua, né? Ela vai auxiliar o seu marido, né, aí nas suas tramóias aí, né, nos seus golpes. Ela manipula Rubião ao perceber que ele é apaixonado por ela. Então ela vai se aproveitar disso aí. Bom, vamos para a análise, né? Juntamente do resumo, nós precisamos ficar atentos no foco narrativo. A história ela é narrada em terceira pessoa. Isso aqui vocês precisam lembrar, tá? Com isso, nós temos o quê? O narrador onisciente. Nossa, Aline, mas eu não lembro o que é narrador onisciente. Calma lá que eu coloquei aqui para você no slide. O narrador onisciente, ele sabe de todos os fatos, ele conhece a mente de todos os personagens e ele vai nos contar a história por um viés imparcial, sem tomar parte de nenhum dos lados mostrados, ok? Ficou tudo bem até aí? O que é um narrador onisciente? Então vamos lá, foco narrativo, a história ela é narrada em terceira pessoa. Qual o tipo de narrador? Onisciente. Bom, agora entramos aí, né, na parte que temos que ter bastante atenção, principalmente quem vai fazer aí a prova de segunda fase, que é a aberta, né, da FUVEST, são as questões de escrever, discursivas, e também, claro, as questões aí, né, objetivas, né, de assinalar também caem aí. Então vamos lá. Eu aproveito para dizer para ficarem atentos, né, no material que vai ser focado somente em exercícios dos livros, né? Nós temos as aulas teóricas e temos aulas só de exercícios, beleza? Vamos para a análise. A obra, né, a ficção de Quincas Borba, ela gira em torno das relações sociais. Então, o foco machadiano aqui é essa questão, né, das relações sociais. Então, isso aqui é importante, né? Sabermos aí, ter isso bem pontuado. Então, o que está acontecendo? A gente tem um ingênuo professor, o Rubião, que vai descobrir a maldade humana ao se mudar para a corte, né? Que naquela época o centro das atenções era o Rio de Janeiro. Lembra que ele era mineiro, saiu de Minas Gerais e foi para aí. Então, ó, maldade humana, né? É mais uma análise aí machadiana, o retrato real da sociedade. Por isso que é a escola literária o realismo, né? Então, as manifestações de amizade que ele vai receber por parte do casal Palha, lembra do Cristiano e Sofia? Só são verdadeiras por sua credulidade provincial.
Mas Rubião não é uma caricatura do caipira enganado na cidade grande. Temos que recordar que, nesse sentido, a sua própria relação com o filósofo Quincas Borba tinha algo de interesse e que ele só resgatou o animal de estimação do amigo morto depois de conhecer a determinação do inventário. Então ele também não é o bobinho aí da história, certo? É importante lembrarmos aí dessa questão aqui, ó. Ok? Bom, com isso, pessoal, tais circunstâncias mostram que Rubião não era assim tão inocente, né? Como foi mencionado aí. Bom, o que nós vamos ter? Falta de escrúpulos do casal Palha, né? Vai ser uma evidência muito clara de comportamentos. Lembrem, gente, Machado de Assis adora fazer uma análise dos comportamentos humanos, né? Bom, Cristiano e Sofia representam verdadeiras paródias da crença romântica, na sinceridade humana, né? O que acontece? Cristiano é o falso amigo, enquanto Sofia usa armas da sedução para manter o pobre Rubião sob controle e para permitir ao marido uma exploração constante. Então vejam, né? A análise aí da questão comportamental, né, dos seres humanos. Então, uma temática explorada nesse livro, a ambição, né, as falsas amizades. Bom, como é de praxe, né, a temática de adultério, de traição, ela é muito presente nas obras machadianas, né? Então, essa questão aqui da traição, ela é insinuada no interesse que Sofia manifesta pelos homens que a cortejam, como Rubião e Carlos Maria, né? Não chega a perpetrar-se aí, né? Contudo, talvez porque a moça encontre no marido seu melhor parceiro aí. Então, essa sim, a temática central da obra. Então, ela se aproxima de outros homens com algum interesse, mas não numa traição clara, assim, né? É como se fosse uma traição combinada com o marido, né? Bom, essa generalização do engodo sugere a existência de uma sociedade improdutiva e parasitária, ou seja, uma sociedade dissimulada sobre máscaras de duvidosas transações financeiras, falsos elogios, por exemplo. Então, nós vamos ver uma sociedade na qual o jogo de aparências exerce uma ação poderosa e irresistível. Então, essa questão de jogo de aparências, o Machado de Assis, ele pega esses pontos, né, para fazer essa crítica aí da sociedade daquela época. Que nem um diretor de banco é humilhado em uma visita ao ministro e vai descontar em Cristiano, tratando da mesma forma. Olha as relações, né? O próprio Rubião, senhor de sua fortuna, sente-se pequeno ao se deparar com a suntuosidade de uma baronesa do império. Então, assim, a demonstração de poder é mais importante que o poder em si, que vai permanecer mascarado. Então, essa questão aqui, ó, dessa análise, é importante vocês ficarem atentos aí, né, para poder pegar os ganchos, para fazermos as questões aí. Bom, conforme, né, a história vai se desenrolando, né, o enredo vai se desenrolando, pode-se perguntar as razões do título dado ao livro. Seria uma referência ao filósofo que morre logo na abertura ou ao cachorro que fica de herança? Na verdade, minha gente, são os dois, né? Segundo a filosofia criada por Quincas Borba, humanitas, preste atenção nisso, é o princípio da existência que se manifestaria em todo ser vivente, podendo existir até mesmo no animal, no cão. E talvez esteja nesse princípio a verdadeira razão do título. Ele pode ser uma referência ao humanitismo. Afinal, a história de Rubião confirma a filosofia de Quincas Borba. Sofia e seu marido não fazem mais do que seguir a máxima segundo a qual
o Manitas precisa comer. Eles seguem à risca essa prescrição, alimentando-se da fortuna e da credibilidade de Rubião. Então vamos lá. Os episódios da guerra se destinam aos vitoriosos, segundo outra máxima da filosofia humanitas, que vem aquela frase, ao vencedor as batatas, né? A frase pronunciada por Rubião pouco antes de morrer. Este, né, Rubião, por sua vez, é derrotado justamente por representar o anti-humanitas. Nada em sua vida foi conseguido com luta, mas por acaso. Sua loucura gradativa, a mesma, aliás, que assolou o filósofo, não se esqueçam disso, é a confirmação do destino de quem acreditou excessivamente na aparência. Rubião morreu acreditando-se em Napoleão III, por exemplo. Assim, Quincas Borba representa a reafirmação dos princípios humanitistas, desprovidos de moralidade. Ou seja, tudo é permitido porque tudo se faz em nome da substância original. Essa filosofia ela se enquadra perfeitamente ao jogo de fingimento das relações sociais. Resumindo, essa filosofia que é abordada no livro, né, a filosofia humanitas, é essa questão do fingimento das relações sociais. Então, importante guardar isso. A moralidade aparente esconde a imoralidade da essência dessas relações. Certo? Acho que tá tudo bem até aqui, né? Tentei resumir bem e analisar os pontos principais aí para vocês. Bom, com isso, gente, aqui vocês têm o resumo da obra, né? Acabamos de fazer um resumo junto com uma análise, mas eu deixo muito claro que é super importante a leitura do livro. Cada vez mais, de uns 3 anos para cá, nós, professores de literatura, observamos que por mais que a gente tenta enxugar, resumir bem, trazer os principais pontos que caem, a FUVEST, cada vez mais, ela tem pegado coisas bem internas, né, do livro e colocando como os exercícios aí, né, do vestibular dela. Então, assim, claro, porque eles não são bobos, eles sabem que tem diversos profissionais fazendo análise, resumão, então é de propósito mesmo. Então fica a minha dica, né? Como eu mencionei anteriormente, teremos mais exercícios voltados para a obra Quincas Borba. Acaba que nesses exercícios eu ainda menciono um resumo juntamente de análise, né? Mas é de extrema importância a leitura do livro, ok? Vamos ver um pouquinho. Essa não é aula de exercício, mas eu trouxe um exercício apenas para vocês terem uma noção como que isso é cobrado. E fiquem ligados, tá? Nos módulos aí dos outros livros literários, das obras, perdão, cobrado aí pela FUVEST e sobre as aulas de exercícios, ok? Bom, vamos para este aqui. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Padilha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que está aqui na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor de argentaria. Execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano. Por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas. E não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. A seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean, foi degradado a outros serviços. Então, um fragmento aí, Quincas Borba, Machado de Assis,
certo? Bom, Quincas Borba, preste atenção no enunciado. Situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento que eu acabei de ler para vocês, apresentado a peculiaridade, ou seja, uma questão minuciosa do texto, garante a universalização de sua abordagem. Essa universalização, ela está residindo o quê? É o conflito entre o passado pobre e o presente rico de Quincas, né? Perdão, de Rubião, que vai simbolizar o triunfo da aparência sobre a essência? Ou está no sentimento de nostalgia do passado devido à substituição da mão de obra escrava, né, pela dos imigrantes? Ou é na referência de Fausto e Mefistófeles, que vai representar o desejo de eternização de Rubião? Ó, o erro. Desejo de eternização? Na admiração dos metais por parte de Rubião, que na metáfora ali, metaforicamente representam a durabilidade dos bens produzidos pelo trabalho, fiquem espertos que na FUVEST, geralmente a pegadinha ela tá no final da alternativa, tá? Então, olha só, essa questão da durabilidade, nada a ver, né? É na resistência de Rubião aos criados estrangeiros que reproduz o sentimento de xenofobia. Olha, não falei para vocês que geralmente está no final? Gente, não tá uma questão de xenofobia. Então, aqui, nós descartamos letras C, D e E. Poderíamos ficar em dúvidas na A e B. Então, vamos ler aí novamente essas alternativas para vocês poderem ver, de fato, por que, né, uma delas é a correta. Quando eu falo no sentimento de nostalgia do passado, devido à substituição da mão de obra escrava pela dos imigrantes, vejam, esse fragmento, essa questão da peculiaridade vai garantir uma universalização, que esse trecho ele está abordando 100% um sentimento de nostalgia, ou o conflito entre o passado pobre e o presente rico, que vai simbolizar o triunfo da aparência que ele tá, sobre a essência que ele tem. Gente, a minha dica é, sempre vai ter uma que parece ser certa, mas a gente tem uma mais 100% certa. Fiquem de olho na questão do enunciado. O enunciado te pede uma peculiaridade do texto, garantindo uma universalização. O foco da obra é o tempo todo, se vocês prestaram, né, bastante atenção na minha análise, nós falamos desse conflito entre o passado, né, pobre de Rubião e o momento presente dele. E de acordo com o fragmento lido, esse conflito, ele está simbolizando, né, a questão da aparência versus essência. O sentimento de nostalgia do passado não é uma questão de nostalgia do passado, né? É uma questão de que habitual dele estar acostumado ali, né, com criados ali. E aí vem o Padilha mostrando, não, você pode ter um criado de língua estrangeira, né? Isso condiz mais com a sua condição financeira, certo? Então, com isso, nossa alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, eu sou a professora Aline, de literatura. Fiquem ligados aos outros módulos. Hoje nós tivemos o livro Quincas Borba, obra obrigatória da FUVEST, e nós temos mais 8 livros para serem analisados, porque são um total de 9 livros aí que a FUVEST cobra de vocês, certo? Obrigada por hoje. Fiquem atentos também aos materiais de exercícios próprios para estes livros aí, e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau! Olá, eu sou a professora Aline, estamos aqui na parte de exercícios de uma das obras obrigatórias da FUVEST. Vamos ver Quincas Borba de Machado de Assis. Vamos lá? Bom, supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas.
As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividem em paz, as batatas do campo não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Bom, na aula de conteúdos, a análise desse livro, nós analisamos esse fragmento, né? Então vamos aqui ver como que isso cai em exercícios. Nessa passagem, quem fala é o Quincas Borba, o filósofo. Suas palavras são dirigidas a Rubião, ex-professor, futuro capitalista, mas no momento apenas enfermeiro de Quincas Borba. É correto afirmar que a maneira como constrói esse discurso está revelando uma preocupação com o quê? A clareza e a objetividade, uma vez que visa a compreensão de Rubião da filosofia para ele criada, a teoria do humanitismo, ou é a emotividade de suas palavras, dado o objetivo aí de despertar em Rubião uma certa piedade pelos vencidos e ódio pelos vencedores? Ou é uma informação a ser transmitida, pois Rubião, sendo seu herdeiro universal, deverá aperfeiçoar a teoria, a filosofia humanitista, né, o humanitismo? Ou é o envolvimento de Rubião com a filosofia por ele criada, o humanitismo, dada a urgência em arregimentar novos adeptos? Ou o estabelecimento de contato com Rubião, uma vez que o mesmo possui carisma para perpetuar as novas ideias? A resposta certa é a letra A, uma certa clareza, né? Objetividade para compreender aí, né, Rubião, a filosofia que ele mesmo criou, que é o humanitismo, certo? Vamos para o segundo exercício. Rubião conheceu também e respondeu-lhe que não era nada. Capturara o rei da Prússia, não sabendo ainda se o mandaria fuzilar ou não. Era certo, porém, que exigiria uma indenização pecuniária enorme, 5 bilhões de francos. Ao vencedor, as batatas, concluiu rindo. Com base na leitura desse fragmento, é correto afirmar que nesse trecho o autor está fazendo o quê? Apresentando o personagem em seus últimos momentos, num estágio avançado de delírio. Indica aí, Rubião, personagem marcado pela derrota ao final, alcançou seus objetivos. Ou mostra como a vitória de Rubião sobre o rei é uma metáfora de seu sucesso como escritor. Ou revela que o vencedor se autoironiza, pois aceita a indenização em francos ou batatas. A letra A apresenta o personagem em seus últimos momentos no estágio de delírio, ok? Até os próximos exercícios. Obrigada!